Alô? Se quiserem Alô? apresentar, que quer ser o Ah, primeiro? então, vou eu. Eu sou a Carolina. ah, não sei se sou a Carolina Alves. Tenho 23 anos. Yay. Uh! Ah, não sei se é suposto ter mais alguma coisa. Diz a área onde trabalhas, onde andas à universidade, se quiseres. Então, ando na Universidade de Évora e tirei o curso de Artes Plásticas e Multimédia. Tenho andado sempre a procurar trabalho dentro desta área, mais perto da fotografia. E agora estou a trabalhar no oceanário a fazer vendas de fotografias e tirar fotografias de um livro e fotografias e tiras fotografias. Visitei o Oceanário. Vão comprar lá um Hum, livro. Se faz yeah, favor. exato, por favor. Publicidade. Nós Se, somos se não todos bué fosse peixeiro e fofinhos. vendesses peixe, Somos todos fofinhos e gostamos de conhecer pessoas. Portanto, já, tirei uma fotografia. O já Diogo está a quer tentar comprar os angariar. peixes. Ai, Eu comprava assim bem fácil um peixe-lua. não. Aqueles peixes só a comida que têm é tipo, se calhar é o quê? Mas, se calhar um ordenado teu, ou mais até. Um deles é um ordenado teu para alimentar. Yeah. Ou Eu se não não for lhes só consigo o cozinhar teu comida. ordenado. Imagina fazer um franguinho e dar-lhes. Yeah, Acho, definitivamente. acho que grande parte deles são espécie protegida, por isso é melhor não fazeres isso. Sim, tipo, imagina, opá, a alimentação deles tem que ser com bem cuidados, porque tens de ter sempre atenção às vitaminas e tudo mais. E tipo, imagina, não é só dares a mesma coisa, já está. Tipo, há uns que têm que comer gelatinas, há outros que têm que comer uma espécie de peixe, há outros que tens de triturar o peixe antes de lhe dares. Pá, boas cenas assim. A mim não vejo ninguém a triturar uma comida e dar, mas pronto, são mais chiques do que eu. É o que eu estou a dizer, Diogo. Aqueles peixes são muito mais valiosos do que tu alguma vez vais ser. Altos. Ok, mais alguém para se apresentar? Então eu posso agora chegar-me. Sou Diogo, 28 anos. Estou a trabalhar como desenhista técnico e modelista Uhum. numa empresa sobre pedra, esqueca a pedra. Ahm, acho que é o primeiro contrato na área que eu tenho. Já tinha feito trabalhos na minha área, mas nunca contrato. Tive uma altura de freelancer, mas acho que já aí vamos. Sim. E pronto, é isso. Lau Lau. Olá, sou a Laura, tenho 25 anos, sou designer na McCann Lisbon. Um, e pronto, é isso. Os vossos Prazer, Lau. trabalhos. Prazer a todos, obrigada por virem. Vou ver a todos. Obrigado. Igualmente. Obrigada. Se calhar fazemos também menção honrosa às duas pessoas que não conseguiram estar aqui, que é a Simone e a Patrícia. Elas também estudaram comigo e com a Carolina Évora artes plásticas e multimédia. Tentaram ambas seguir a área. A Simone até fez um curso de design de moda e ganhou um prémio na área Exato. com a professora Marta. Inscreveu-se numa guerra de eu não sei, não me lembro muito bem o nome, só sei que ganhou. Foi o terceiro lugar, penso eu. Sim, tenho ideia que sim. Pronto. E em Évora é muito difícil arranjar trabalhos na área, então ambas estão a trabalhar na Taiko. E não conseguiram vir porque saíram demasiado cedo e o sono urge. A cama chama por elas. Mas Isso, aposto que estão muito bonitas hoje. lindas. Diogo, Aposto. Estão elas Onde estão estiverem, lindas. onde estiverem, aposto que estão muito bonitas. Elas estão Exato. lindas. Sempre lindas e Maravilhosas. maravilhosas. Também tenho que mencionar que a Patrícia fez um trabalho também de hotel, de fotografia, o ano passado, pensou. Sim, o ano passado.
também acho que podem ir ver, não sei onde achar o trabalho, mas para essa acho. Sim. E meto links para isso. Só mencionar as duas meninas que eram para estar aqui e não conseguem. Então, o que é que me querem contar hoje? Do vosso trabalho, das vossas peripécias de trabalho. O que é que fizeram desde que acabaram o curso? Bem, Uma acho, jornada intensa. Acredito. sim, acho que é bastante. Bem, acho que já comecei eu a introduzir-me, também posso eu começar aqui. Começam os A mais minha, novos. exato, vamos fazer de forma contrária, vamos começar dos mais novos para os mais velhos. Yeah, Os depois mais sou velhos eu. que Ok. esperem. O mais velho é o Diogo. Exato, exato, o Diogo Não sei espera. se. Não sei se sou. Ahm, mas pronto, a minha jornada de arranjar trabalho foi algo Interessante. interessante, exato, porque eu saí da universidade um pouco desmotivada ou um bocado com a minha autoestima baixa, ah, devido pronto, aos comentários que os professores faziam, de não conseguirem motivar os alunos como deve ser. Também época de Covid, Yeah. não foi nada fácil. Então decidi primeiro dar uma pausa antes de começar a arranjar trabalho, porque lá está, nem tinha, achava que o portfólio que tinha não era nada de interessante e queria dedicar Melhorar. tempo a isso, exato. Mas pronto, assim comecei a procurar trabalho. É um mundo que acho que ninguém está preparado, porque lá está um passo grande e nem se sabe bem por onde começar. A sorte é que, por exemplo, tinha a minha irmã e o meu irmão que iam me dar mais apoio. Pronto, a minha irmã, sendo que é 2 anos mais velha, a Laura, ah, logo estava em casa comigo, conseguia-me ajudar. O meu irmão era em questões mais técnicas, por exemplo, quando tive que fazer uma carta de motivação e apresentação, foi ele que me ajudou. Ah, pronto, e é sempre uma experiência estranha, porque, pronto, sendo nas áreas das artes, há muita pouca coisa, ou se há, nunca é bem dentro do que nós estamos à espera ou aquilo que queremos. Pois é o clichê de querem muita experiência para uma pessoa que acabou de sair da universidade ou uma pessoa que ainda está a aprender a andar. Ahm, mas pronto, foi uma procura difícil. Ah, tinha sorte de ter a minha irmã a apoiar-me, mas não foi propriamente fácil. Isso é sempre o bom de ter irmãos mais velhos, é que eles vão-te sempre ajudar em alguma coisa. Exato. Sim, tipo, eles tinham mais experiência, pronto, a minha irmã até lá está, como era só 2 anos mais velha, foi uma experiência próxima que tínhamos. Eu mesmo para começar a fazer um CV ao meu portfólio, eu não sabia por onde começar, ela conseguiu-me dar umas indicações e depois eu fazer as coisas e vi as coisas com ela, mas lá está, não é como toda a gente tenha, ou pode ser o irmão mais velho, ou não, há pessoas que não têm irmãos, né? Pois E fica sempre mais complicado de começar. tem esse. Não tem esse apoio que normalmente irmãos mais novos têm. Uhum, Ou então pedem o apoio dos pais. Há sempre esse. sim. Ou amigos, entre amigos também há muito apoio. Sim, mas E lá está, entre os pais também é sempre mais complicado, porque pronto, normalmente é uma geração à frente, há muitas coisas que se alteram, mas sim, tem sempre os amigos também nos conseguem apoiar e ajudar. tudo mais. Exato. Então, se é por idades, posso falar agora eu, né? Visto Sim, que a vá. Laura é mais velha, por isso. Ah, a mim foi diferente. Eu sou o irmão mais velho. Eu não tive, entre aspas, a ajuda para me fazerem portfólio. No entanto, tive uma cadeira que basicamente, não me lembro do nome, mas basicamente desenvolvemos um portfólio e currículo, pronto, juntos. Ah, por acaso utilizei bem isso.
O que te Eu ensinaram na cadeira? estudei. A cadeira, basicamente, o projeto final era apresentar o O teu portfólio portfólio. digital e físico. Por isso, se calhar, acho que era uma boa cadeira só para nos mandar lá para Para meio dos fora. lobos. Yeah, olha, eu gostava de ter tido uma assim. Por acaso nisso eu tive sorte, porque, olha, mas lá está, sou o irmão mais velho, então também ninguém me ia ajudar a fazer o portfólio. Então eu estudei na ESAD, nas Escolas da Rainha, Uhum. ah, e quando estava a apresentar, tipo, eu acho que foi também muita sorte, mas na altura estava a apresentar e desenvolver o meu projeto final e tive alguma sorte onde, para começar, eu escolhi projeto final e não estágio, Uhum. porque se calhar se fosse hoje, eu se calhar teria ido mais para estágio, porque tive uma grande dificuldade entre pegar, estar ali e começar tipo, a trabalhar sem experiência física, ou seja, sem levar com, sei lá, críticas de clientes ou naquele ambiente de escritório. Não estás Eu costumo um preparado. bocadito, porque na altura eu só Exato. tive projeto final, ou seja, eu trabalhava em casa, chegava e apresentava. Sim, No entanto, nunca tinhas alguém pelo percurso a sim, mostrar a mandar trabalho. vir, basicamente. Exato. Eu apenas ia para casa, fazia as minhas coisas e apresentava. Mas nunca num contexto, digamos, profissional, ou seja, no meio tipo de um escritório com pessoas a avaliarem o meu trabalho. Um, por isso, se calhar, se fosse hoje, teria escolhido o estágio, Uhum. mas lá está. No entanto, tive sorte, porque parecendo que não, acho que o meu projeto resultou bem. Na altura, até a Câmara das Caldas tinha ido de ir ver e foi falado. E parecendo que É, não, ainda recebi algumas referências tipo de clientes, futuros que iam ser futuros clientes, onde me começaram a pedir projetos pontuais, que foi onde eu comecei a fazer freelancer. Ou seja, eu comecei a fazer freelancer, estava a acabar os estudos, entretanto estava a trabalhar não na área, estava a trabalhar num bowling, então, e continuei a trabalhar no bowling e estava a fazer esses projetos fora. freelancer. Sim, de freelancer, lá está, na área. Uhum. Um, e, e acho que foi bom, porque lá está, parecendo que não, já estava na área, se bem que também era muito instável, porque, pá, freelancer, É tipo, tens sorte ou volumes. não. É por ondas. Tens época em que está muito alto, tens a época que Sim, está também. muito baixo. E o problema do freelancer também era muito isso, era tu teres de ir procurar, porque se calhar no mês eu tinha 3 ou 4 projetos e pá, estaria à vontade, e noutros se calhar só tinha um e pá, dependendo do projeto, obviamente, mas E pagava ninguém mal, sobrevive, porque às ninguém sobrevive vezes, com 200 € por mês, pois, porque não é uma renda, sobrevives, é, não. é comida, é tudo mais. Entretanto, entretanto voltei para as origens, eu sou de Viseu, então voltei para Viseu. Uhum. E eu próprio propus-me, neste caso, a 2 empresas que eu já tinha trabalhado como freelancer, e uma delas aceitaram-me e ofereceram-me um contrato, pronto, e é onde eu estou neste momento. Pop E já off. faz 1 ano e meio. E há que mencionar que trabalhas mais em 3D do que outra coisa. Sou desenhista técnico e modelista, ou seja, eu faço plantas, neste caso de pedra, pronto, mas planta da pedra, seja para clientes, ou seja, o cliente faz-me um pedido, eu envio o desenho técnico, com o nosso programa faz, entre aspas, um Uhum. AutoCAD, não é AutoCAD, mas é um É AutoCAD. parecido. O próprio AutoCAD faz as calculações de preço e não sei o que, ou seja, eu próprio também falo com os próprios clientes e faço o desenho técnico tanto para o cliente como depois lá para baixo para cortarem. E fora isso, ainda tenho a vertente de 3D, porque há clientes que, olha, gostava de ver como é que a minha cozinha ia ficar em uma pedra X. Pronto, eu seria essa pessoa que Pronto. faz isso. Fazes a cozinha Fora isso, deles também. com o Pedra X. Exato.
e também faço catálogo da empresa. Depois temos algumas subvertentes da empresa, onde, por exemplo, temos venda de mesas de exteriores e coisas assim. Em vez de estarmos a produzir, sei lá, as mesas, neste caso, e meter no meio de um jardim, eu apenas modelo. Pronto, para dar a ideia de como é que vai ficar. Ok. E aí nas vossas áreas, tanto em Viseu como em Lisboa, mais ou menos. Eu gosto como a Carolina nem sequer me corrige. Ela sim. Não é Lisboa, exato. Lisboa. Não, eu estava. Eu, Não, em porque Lisboa, imagina, eu pensei Lisboa porque eu trabalhei sempre em Lisboa, então eu para minha cabeça fez sentido. Lisboa e Setúbal, sim, desculpa. Porque nenhuma de vocês trabalha em Setúbal. Trabalha as Não, duas Não. em nenhuma. Lisboa. Mas Yeah, como. nós somos. A Laura já está aí? eu- Laura, Já, já, já. apresenta-te. Então, Ah, Sim. pronto, vocês estiveram a falar do percurso pós-faculdade, início de primeiros trabalhos, primeiros empregos, certo? Uhum. sim. Yeah. Ok. Pronto, eu quando acabei a faculdade, também me sentia meio perdida, questionava-me se era mesmo aquilo que iria fazer, porque achava que não tinha saído preparada da faculdade para o mercado de trabalho. Só que, entretanto, a necessidade de arranjar um emprego acaba por ser superior Superior. às inseguranças, talvez, e lá consegui, ou seja, eu acabei a faculdade em julho, em outubro já estava a trabalhar na área. Isto em 2019. Uhum. Um, e só que o meu primeiro problema foi aquela realização de que tinha estado 3 anos a estudar e que não me sentia preparada para o mercado de trabalho. Não sabia onde procurar, não sabia se o meu portfólio estava Bom, bom ou não. não, se ia de encontro àquilo que. Porque a primeira coisa que pensei foi agências de publicidade. Uhum. Porque acho que é como designer, O mercado tirei o está curso mais de design aí. gráfico. Exato, é muito mais fácil arranjar trabalho em agências do que no resto, não é? E é muito complicado ser freelancer logo de início, porque não temos clientes, não temos Nome. experiência. E mesmo, exato, e mesmo sendo freelancer acabamos por ir muito para agências, ou seja, prestar um trabalho numa agência X, depois ficamos lá 1 ou 2 meses a acabar um projeto, depois passamos para a agência Y e daí aspas, e pronto. Mas estava muito frustrada porque todos os currículos que enviava praticamente não obtinha resposta a nada. Para estágios também foi muito complicado porque eu estava a tentar fazer o estágio do IFP logo ao início. Uhum. Entretanto, à conversa com os amigos, acabei por lembrar-me que poderia mandar candidaturas espontâneas para, ou seja, não responder a anúncios, Uhum. mas mandar uma candidatura espontânea para agências e dizer: olha, sou Laura, acabei agora a licenciatura, gostava de saber se estavam interessados Simplesmente em mandas fazer e um. rezas. Exatamente, mandava o meu portfólio, o meu CV e tudo isso. E entretanto há uma agência que realmente me responde ao meu e-mail a dizer que estavam à procura de um estagiário. E pronto, fiz entrevista e acabei por ficar lá. Isto em outubro de 2019. Depois, sinceramente, acho que com a pandemia veio agravar estas inseguranças ou seja, os primeiros anos ou meses de trabalho são os mais importantes, na minha opinião, que é onde tu aprendes a Mais. trabalhar em conjunto, não é? Ou seja, Uhum. não sou só eu a fazer um projeto, são N pessoas à minha volta. Nós temos isso de trabalhos de grupo na escola, na faculdade, mas eu acho que a realidade das agências e das empresas é muito diferente. Não temos um mês para fazer um projeto, temos dias. Os Pois. projetos são sempre para ontem. Ahm, Somos Tens- meio que atirados ali aos leões e pronto, temos que saber aguentar.
Ahm, Muitas e vezes pronto, dizem-te acho uma que. data e a seguir no outro dia já te Exato, dizem que é para já, esse dia. exato, já é exatamente. E pronto, acho que a pandemia não veio ajudar ahm, nesse aspecto. Mas eu tive a sorte de ter conseguido começar a trabalhar antes da pandemia e pronto, já mudei de emprego 3 vezes, já estive em 3 agências diferentes, e acho que tem sido um crescimento, umas coisas melhor, outras pior, mas acho que é uma constante de aprendizagem. Mas sim, todas elas em Lisboa, para voltar a Pois. frisar o facto de que somos da margem sul e não estamos a trabalhar na área, na nossa área de residência. E na vossa área de residência, até mesmo aí em Viseu ou nas Caldas, se quiseres também falar, como viveste lá, Diogo, como é que eram as condições de trabalho na área onde vocês estão, mais ou menos? É assim, quanto às escalas, eu sinceramente eu não posso falar porque Não tiveste assim nunca tanto tempo, trabalhei na área, nas Caldas, nem mas também não procuraste. procurei. Na altura Pronto. não estava a procurar. Comecei a fazer o freelancer e estava a compactuar com o meu outro trabalho, que lá está, não era na área, e até estava, pronto, estava a ir bem. E parecendo que não, com a pandemia, epá, até parece mal dizer, mas até me ajudou. Porque Aí. imagina, fechou tudo. Uhum. Uh, e então o pessoal continuava a precisar de fazer coisas, de vender, precisava de remodelações de edifícios ou construções de prédios e estava tudo fechado. Então o pessoal ia muito aos freelancers, seja ao Fiverr, seja mesmo ao freelancer.com, procurar por pessoas. Então eu aí até estava a ganhar alguns Bastante. clientes porque digamos que as empresas maiores ou os escritórios maiores estavam fechados porque tinha de ser por causa da pandemia. Ou seja, eu em Caldas não posso propriamente falar. E até em Viseu também sinto que não, porque na verdade eu quando voltei para Viseu eu já vinha com estes dois nomes de empresas onde apenas ia dizer, olha, vocês são cá de Viseu, no caso onde eu trabalho neste momento é nelas, mas é nelas ou lá de Viseu. Mas já tinha esses dois nomes. Ou seja, eu não abri, sei lá, um Net Empregos ou o jornal para ver oportunidades de emprego. Eu já vinha, entre aspas, com a cunha entre aspas, de conhecer e já ter trabalhado com estas duas empresas e apenas mandei currículo para essas duas empresas. Uma delas disse-me que apenas iria continuar a precisar de trabalhos pontuais, podiam contar comigo. Eu, sim, ok. E a outra disse, não, ok, oferecemos-te um contrato e não sei o quê, e eu, pronto, é É isso. sempre melhor. Ou seja, eu não tenho propriamente aquela struggle de andar à procura de emprego, de mandar currículos e falarem ou não, porque eu mandei 2 currículos, um deles foi rejeitado, o outro não. Pois. Foi sorte Não foi, por exemplo, de a ir Laura trabalhando. onde mandou vários currículos onde não lhe estavam a responder. Muito provavelmente também ia acontecer isso porque apesar de, por exemplo, Viseu ser maior do que Caldas, não vejo Viseu com muitos desenhistas técnicos ou empresas que precisem de desenhistas técnicos. Pois, exato, isso também é algo que te faz sobressair no mercado, é teres algo específico em que és bom. Pá, é o que eu faço na área. Posso não Pois, ser bom, mas é o que eu faço. está calado. É vi o que tu fazes. É bom. Muito obrigado. Ahm, Eu, sim, eu queria só, desculpa lá, eu queria só pegar porque eu acho que acabei por fazer tanto o que a Laura e o Diogo fizeram, mas ser um resultado completamente diferente, porque lá está, eu mandei imensos currículos, eu abri tipo, todos os dias de manhã e a todos os sites que conhecia mandar CVs, currículos. depois exato, currículos. E depois é esta frustração de é que nem um e-mail de volta a dizer não foste contratado, É que nem, nem isso nem essa recebes. delicadeza têm com as Exato. pessoas. É simplesmente assumir passado um mês se não me responderam ou dois é porque não fui contratada. Ahm, mas pronto, eu cheguei a mandar também
o meu currículo para empresas que encontrei e achei interessantes. Ahm, mas né, também nunca obtive resposta dessas empresas. Cheguei até mesmo a começar a procurar ahm, trabalho noutras áreas, mas lá está, como nunca tinha tido uma experiência de trabalho em qualquer área, era sempre complicado. Uhum. Mas eu consegui trabalho, porque foi um trabalho sazonal. Era na fotografia escolar. Pronto, tive sorte porque foi na altura que consegui a carta. E eu precisava de carro próprio e carta para fazer este trabalho. O E que teres carta abre muitas portas a Exato, trabalhos e exato. afins. Porque, por exemplo, ao início, vários trabalhos que eu queria mandar como assistente de fotografia, eu tinha que ter carta e carro próprio, o que eu não tinha. Portanto, logo aí era várias oportunidades que se calhar até podia ter tido trabalho e não pude mandar, porque lá está, era logo um empate. Ahm, mas lá está, era porque era um trabalho sazonal, precisam de imensas pessoas para trabalhar naquela época, pronto, que é ali a época de Natal, desde que começa a escola até chegar o Natal, um bocadinho depois até janeiro. Mas é isso, tive trabalho nessa altura e mesmo antes, por causa do Covid, trabalho de fotografias acabou também por descer muito, porque não tinhas eventos, não tinhas casamentos, não tinhas esta questão toda das fotografias escolar, porque não podias ir às escolas. Foi quando as coisas começaram a voltar, portanto, isto no ano passado. E pronto, foi um trabalho que tive que aprender muito sozinha, porque ainda por cima aquilo eram várias empresas que estavam ligadas a uma, mas eu estava na empresa mais pequena. Tinhas E poucas pessoas, tiveste que fazer um bocado de tudo. tínhamos poucas pessoas, eu tinha que fazer um bocadinho de tudo, tinha que aprender muito sozinha, apesar das minhas colegas irem-me ajudando no que podiam, mas elas também tinham que fazer o trabalho delas. Também tinham de Portanto, trabalhar sozinhas. exato, exato. Então eu tive muito que fazer o crescimento sozinha, aprender a fazer as coisas sozinha, a desenrascar-me completamente. E lá está, não foi foram 3 meses, mas foram 3 meses que eu não parei. Era ir de uma escola para a outra, aprender por mim próprio os erros que eu tinha feito. Tinha a sorte de ter tido formação em fotografia na Universidade de Évora. Portanto, já estava à vontade com máquinas e tudo, mas, por exemplo, na questão toda de usar cabeças de luz e isso tudo mais, é na Não nos Universidade de Évora ensinaram. não me ensinaram, exato, porque isso só se ensinava no curso de design, não do de artes plásticas e multimédia, porque no de artes plásticas e multimédia eles queriam muito mais fotografia conceptual, E queriam portanto, mais de tudo e muito pouco de uma coisa exato, específica. exato, é isso, é Então exatamente isso. É, fomos ensinadas a ser, a aprender a fazer, tudo e a não ser e mestre de não, nada. exato, exato, é exatamente isso, e acho que isso foi logo uma das minhas maiores inseguranças, porque lá está, apesar do mundo do trabalho quererem saber, querem que tu faças um bocadinho de tudo, querem que tu faças um bocadinho de tudo da melhor forma possível, tipo, com o máximo de conhecimento que possas ter. Uhum. E lá está, uma pessoa não consegue fazer isso. Mas pronto, apesar de tudo, acho que foi um trabalho que fez-me estar muito medrosa, estar sempre com medo de fazer uma asneira grande e porque lá está, era dinheiro que depois não iam receber, eram imensos pais descontentes e tudo mais, e depois a minha empresa tinha a política, se os pais não gostassem, eles não tinham que pagar pelas fotografias. Isso parece um Ah, bocado contraproducente, mas sim. Eu acho que o problema também, na verdade, é não haver tempo nem espaço para ensinar. Yeah, Ou exato, seja, exato. é este problema de querem que uma pessoa jovem, mas que já tenha não sei quanto tempo de experiência e que já seja super independente. Por isso não existe, não é? Nós vimos da faculdade, mas os professores não nos ensinam, ou seja, ensinam-nos o processo de
Está-me a Dedizar a faltar a palavra. imagem ou o processo Sim, fazer. As mas é técnicas, acho eu, a Sim, parte processo técnica de criativo, como. exato, o processo criativo e técnico, mas depois o dia a dia, ou seja, temos que nos desenrascar a fazer coisas X e Y e às vezes não corre bem, o que é que temos que fazer, como é que temos que agir, não há tempo, nem espaço, nem pessoas que são pagas para se dedicarem a um estagiário. Eu senti isso no meu primeiro emprego e acho que praticamente também toda a gente sente a mesma quase coisa. toda a gente. E Exato, pareceu não, que e não. foi, E foi o. mesmo aqui na Epi, só para explicar, mesmo aqui na Epi, eu tive isso, eu tive uma primeira semana, nem foi uma primeira semana, foi um dia em que cheguei lá, deram uma formação intensiva de como é que devíamos fazer as coisas, e é verdade, de modo geral não sai muito daquele formato, mas por exemplo, logo na primeira escola em que fui, ahm, tive logo a questão de nós tínhamos que fotografar logo os grupos primeiros. Só que a primeira sala que tu vais fazer tirar fotografia nunca está completa, então tens que esperar um pouco. E lá está, deram-nos a formação logo desde o início que tiras primeiro ao grupo e depois é que tiras à sala. Mas acontece tanta coisa durante o dia, ainda por cima, a que eu fui fotografar já a parte do ATL e aquilo os miúdos nunca estavam completos, porque lá está no hotel, tu nunca tens a sala completa. E aconteceu-me E isso. vai e miúdos que saem mais cedo e outros saem mais tarde. Eu acabei por tirar uma fotografia ao grupo que não estava completa porque eu disse logo ao início às educadoras, quando o grupo estiver completo, eu paro de tirar as fotografias individuais e vou tirar ao grupo. Uhum. Só que eles nunca chegaram a fazê-lo. Então eu fiquei com o grupo incompleto e tive que voltar lá para tirar outra vez uma fotografia ahm, ao grupo, que mesmo assim não foi completo, porque lá está, é a ATL, mas isto era logo um erro que, ok, disseram-me na formação, mas no dia a dia as coisas às vezes não ocorrem assim. E a partir daí, o que é que eu comecei a fazer? Eu, quando estou a tirar as fotografias individuais e não consigo tirar logo ao grupo, eu ia sempre perguntando às educadoras e aos auxiliares se o grupo já estava completo e não ficava à espera que elas me Tudo dissessem dissessem. exato se já estava ou não. É logo. Até pode estar a fazer qualquer coisa e esquecer-se completamente disso. Sim, tinham mais que Que razão. fazer. Exato, não, ainda por cima, a minha mãe é auxiliar, então eu já sabia muito bem como é que é, na perspectiva dos auxiliares e das educadoras, o dia da fotografia. E é um dia que sai completamente fora da rotina, é muito estressante por vários aspectos, tanto das educadoras para tomar conta dos miúdos, como a pressão que às vezes têm dos pais, etc, etc. Ahm, Portanto, eu mesmo já tendo esse conhecimento, lá está, era. Mas só se Eu também meteste ainda não. nesse lugar. Exato, comecei a meter mais nesse lugar, mas ao mesmo tempo eu tinha que ser, entre aspas, um bocadinho mais chatinha, porque ao início eu estava, "Ué, não vou estar a chatear porque eles também têm trabalho para fazer." Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de fazer o meu trabalho porque elas têm o trabalho delas para fazer. Então era um intermédio entre tentar não ser chata e ser chata ao mesmo tempo. É ali um conflito que se cria, não é? Exato. Diogo, querias dizer alguma coisa? Sim, há bocado, mas agora já parece que vai ser um assunto diferente. Faz Isto mal. sobre o que a Laura estava a dizer. Nós parecendo que não também estamos em arte. Arte é bué subjetiva. O que eu Yeah. gosto, tu podes não achar muita piada. E acho que também é uma struggle enorme para nós que estudamos artes e estamos a fazer, trabalhar na área de artes. Exato. E Porque parecendo principalmente que não, eu vou. se os nossos amigos ou as pessoas com que nos damos mais não gostarem do mesmo tipo de arte que nós. Então nunca temos aquelas pessoas a dizer sim, isso estava da fixe. Agora sempre dizer, está um bocado estranho. É bem subjetivo, porque lá está, o que eu gosto, tu podes não achar piada. Exato. E eu que desenho diretamente para clientes e internamente para superiores, quando pedem catálogos e têm de ser aprovados e não sei o quê, ah, às vezes é bué chato, porque podem pedir um cenário, sei lá, assim mais simples e depois há alguém da equipa que se calhar não acha muita piada porque
prefere algo mais sofisticado ou algo que parece mais desarrumado, que parece que alguém vive lá. E eu sinto também que é bué isso. Por exemplo, a Laura que está a fazer publicidade, ela ainda deve sentir ainda mais porque é literalmente, olha, preciso de uma publicidade, faz-me a publicidade, só que. E ela Tens faz, e até tanta pode estar coisa por bonito e ela fazer. até pode ficar bué orgulhosa daquilo e está mesmo espetacular. Mas chega tipo ali alguém e diz: Não era isto que eu tinha em mente. Sim, é-nos chumbado muitas vezes um projeto. O projeto às vezes chega a rolar por 3 pessoas diferentes na agência. Às vezes porque chumba internamente, outras vezes porque chumba, Com o pronto, cliente. parte externa quando vai ao cliente. E é muito frustrante esta coisa dos primeiros impactos que eu tive quando me foram chumbadas peças será que pronto, isto também se calhar vem da minha personalidade, não é? Talvez de se calhar Seres um ter um bocado bocadinho, insegura. ser insegura, exato, ou ter um bocadinho a autoestima mais baixa no que toca ao meu valor como trabalhadora, né? Como pessoa que está a produzir algo para alguém. O primeiro impacto dessas peças que vinham chumbadas, ou mesmo quando ia para o diretor criativo e ele dizia: Olha, vamos ter que pensar isto de outra maneira, foi que, pronto, olha, já estou a fazer uma grande asneira, E já não faço nada de já, bom. exato, isto já está, é uma treta, está a acontecer, o meu pior medo está a acontecer, não estou a conseguir responder a uma coisa. Pronto, vem todas estas frustrações em que eu acho que é importante haver depois que houvesse uma conversa, se calhar do diretor criativo ou da pessoa que, pronto, que está a supervisionar a peça, que nos dissesse: Olha, o problema é isto, acho que, por exemplo, esta tipografia não vai bem com isto, ou isto não é o que o cliente quer, porque às vezes já chega uma altura em que nós trabalhamos o cliente tantas vezes que já vamos conseguindo perceber a linguagem que ele gosta, se gosta de coisas mais fun, se gosta de coisas mais sérias, se é pá, a linguagem dele. E há tantos fatores que podem fazer com que uma peça seja chumbada, só que eu acho que depois o nosso autocriticismo acaba sempre por apontar que o problema vem de nós, não é? E às vezes o problema não vem de nós. São N fatores, ou é o timing que é apertado, ou é o cliente que é um bocadinho mais chato, ou realmente nós não conseguimos interpretar o briefing como deve ser e pronto, e tem que se voltar a refazer. Mas acho que é isso que nos vai dando a estaleca, as coisas nem têm que sempre correr bem à primeira. Às vezes tem que ir uma, duas, às vezes tem que passar para outra pessoa e pronto, nós, olha, ok, bom. E é engraçado ver como é que a mesma peça Pode dar tanta consegue volta. se fragmentar em coisas diferentes, exatamente dependendo da pessoa que a está a realizar. Às vezes Não é? até o cliente não gosta de uma coisa em específico e tens que mudar aquela coisa em específico. Depois já tens tanta peça em que podes simplesmente buscar tudo que o cliente gosta e construir outra nova, que é completamente Sim, diferente daquilo que tens feito. sim. Sim, É Há, sempre. muitos, há muitas ideias ou trabalhos onde começa, olha, eu quero um projeto X e quando dás conta já houve tanta alteração que já parece que é projeto número 3 final, 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 É, né? versão 2. Acho que todos nós tivemos as nossas pastas assim. Em que Essas é pastas. projeto final, final, final Final, 1, final 2. mas agora mesmo final. Não, mas agora Exato. mesmo final, final, final. Mas eu acho que vai outra vez muito em contra aí estávamos a falar de há aquela formação inicial e depois, olha, faz-te a vida. É claro que eu acho que às vezes também temos que ter alguma autonomia Destreza. e destreza e desenrascarmos, também não estar sempre a duvidar de tudo e mais alguma coisa, mas há sempre esta incerteza que uma pessoa que está a trabalhar ao início não tem confiança. E vejo isso, pronto, eu sendo que estávamos em pandemia, eu e a minha irmã aqui em casa, e também tenho o meu namorado também está em design gráfico, e vejo exatamente a mesma coisa. Muitas vezes ele não consegue chegar ao número de encomendas que é suposto fazer, e eu disse-lhe muitas vezes ao início, então, mas tipo, ninguém vai te ensinar como conseguires fazer mais rápido. E é isso, não há Não é espaço isso. para as outras pessoas terem tempo para explicar. E vejo isso Sim. imenso com a minha irmã. Muitas vezes ela vir-me pedir opinião a mim
porque os outros colegas dela não têm tempo para lhe estar a pedir opinião e ela dizer, olha, consegues ler as legendas, uma coisa tão simples de ler as legendas a tempo, ou achas que esta cor fica bem com aquela, coisas assim leves, Simples. Yeah. exato, que em 5 minutos tu respondias e ajudavas, só que lá está, nas empresas, então cá em Portugal acho que não há este tempo para explicar, era o que estávamos a dizer, há uma divergência muito grande do que tu aprendes na universidade e os tempos que tens na universidade, porque lá está, tens X tempo para fazer, tens sempre o teu professor a acompanhar, tens sempre comentários, podes comentar com os teus amigos e com os teus colegas, olha, achas que isto está bem, não sei o quê. Depois na empresa, basicamente é chegarem ao pé de ti, olha, o que aprendeste na faculdade ou na escola, esquece isso tudo e vais fazer isto assim porque assim é que é mais rápido e é para o ontem e por exemplo temos uma aprendizagem de como fazer as coisas bem, como fazer esteticamente bem e ser plausível e muitas vezes nas agências, pronto, isto do que eu consigo ver da parte da minha irmã e do meu namorado, nas agências chegam, não, mas o cliente quer assim, mas toda a gente sabe, toda a gente tem design, sabe que não se junta branco com amarelo, não se põe um fundo branco com letra, não se põe um fundo amarelo com letras brancas. Mas se for necessário, tens um cliente que quer que faças isso. E pronto, ficas sempre um bocado. E depois tu fazes, ele não lê nada e depois diz que a culpa é tua. Acho que isso depois também depende muito da postura que as agências têm com o cliente. Pois, Porque nas imagina, reuniões. se for uma agência, exato, se for uma agência em que, por exemplo, o cliente está primeiro, o cliente é que manda, obviamente que essas coisas vão acontecer. Agora, se for uma agência em que tenta impor, vocês são o cliente, ok, estamos a pedir uma peça, mas nós somos os criativos, nós estudamos para isto, temos noções e conhecimentos técnicos. Deixem-nos fazer o nosso trabalho. Exatamente. Obviamente que eles acabam por pedir a peça, não é? Olha, quero um póster com um passarinho e um lettering a dizer liberdade, não é? Obviamente que eles vão escolher o pássaro que é mais... Vão tentar transmitir a mensagem, percebem o que o cliente quer, vão arranjar o pássaro X porque faz sentido, não é? Há todo aquele processo de brainstorming, de tentar arranjar um conceito à volta da peça. Mas isso acho que não são agências, acho que são mais talvez estúdios ou ateliês. A agência de publicidade é muito trabalho, não sei, acho que faz aquilo pelo negócio. Coisas muito mais rápidas, responder, precisamos ter este cliente X porque nos dá muito dinheiro, porque temos muitas peças, pedem-nos muitas peças, temos muito trabalho diário disto. E pronto, e acaba por haver aqui um conflito de interesses, acho eu, entre o cliente e as agências e a postura como as agências se expõem pela parte do cliente. Eu acho que uma coisa que ajuda é, por exemplo, eu que trabalho diretamente com clientes, ou seja, os clientes trabalharem diretamente com a pessoa que vai fazer aquilo. Sim, do género, normalmente há sempre uma modificação. Onde mandam-me, olha, eu quero que faças um cenário assado e tal. E eu mando, olha, tens aqui, há sempre uma modificação, olha, se calhar, em vez de usar esta pedra, em vez de ser preto, quero branco, ou se calhar muda isto de sítio e não sei o quê. E a mim ajuda muito porque eu falo diretamente com o cliente. O cliente pode-me dizer, olha, não gostei muito desta parte, faz isso. E eu estou a sentir aí, numa agência, já há muitas barreiras à frente e por isso é que se calhar é mais difícil porque não falam também diretamente com o cliente, apenas tipo, é apresentar o resultado e pronto, e deixa lá ver. Nas agências não há oportunidade. Eu sou designer, nós temos accounts que falam diretamente com o cliente, não é? Não é possível partilha direta. haver... Ou seja, a account fala com o cliente, percebe o que é que o cliente quer e manda-me um briefing para mim. Eu não tenho tempo para estar a falar ainda com o cliente, porque enquanto a account está a falar com o cliente, eu estou a fazer outra coisa. Pois estás a fazer tem que haver uma agilização... outra coisa de outra pessoa qualquer.
de outro cliente qualquer. Tem que haver uma agilização aqui do processo, porque senão, ou seja, Tu vais o estar a falar tempo, com 3 ou 4 clientes ao mesmo tempo e não estás a exato, fazer nada. o tempo iria ser muito mais extenso, porque eu iria precisar de tempo para falar com o cliente e desenvolver a peça. Ou seja, num dia só trabalhava com um cliente. Assim, trabalho com 2 ou 3, porque a account faz o primeiro trabalho e eu faço o resto. Não é? Eu respondo, passo-lhe a ela, ou seja, ainda tenho que passar pelo processo de passar pelo diretor criativo, ele dizer-me se está ok ou não, e depois de passar ao diretor criativo, passa para a account novamente e a account passará para o cliente. Porque não há. São coisas às vezes muito extensas e não há capacidade de haver essa. E acho que nas agências nem faz sentido. Isso é uma coisa é se eu for freelancer. Se eu for freelancer, obviamente que Tens de fazer tenho isso eu tudo que fazer Sim, sozinho. sim, os projetos. tens de falar Exatamente. diretamente. E os projetos demoram mais tempo, não é? Pois. Porque tenho que fazer isso tudo, falar com o cliente, fazer a orçamentação. Agora, numa agência, há várias pessoas que têm este posto, não é? Há quem faça a orçamentação, há o account, há o designer. É muito diferente o processo. Vocês acham que há algumas empresas que utilizam o facto de vocês serem inexperientes para tipo, sacar menos de vocês? Para não vos terem que Sim. pagar tanto? Eu Sim, acho que sim. Acho que há sempre a procura do quanto é que a negociação do ordenado, quanto é que sim. tu pedes um X, mas sempre me disseram, olha, tens que pedir um bocadinho mais porque eles vão sempre baixar. E eu fazia-me impressão, tipo, porque é que eu não peço aquilo que eu acho que vale, não é? Exato. Mas depois de facto comecei a perceber que realmente é verdade, eles acabam sempre, tu dás uma fasquia entre 10 e 20. Eles vão tentar sempre pôr mais perto do 10 possível. Se não darem, olha, só conseguimos mesmo 10. Ou então Por isso dando tu 8. realmente. Porque dizem não, nem Pois, chega ao 10. Mas eu acho pois, que isso é em tudo, porque pá, se eu for patrão, se eu conseguir ter uma pessoa a fazer um trabalho numa pessoa apenas por, sei lá, olha, pelo salário mínimo, eu também tento ir para aí. Mesmo que Eu aquela não pessoa sei. faça o trabalho de 2 pessoas. Mas se aquela pessoa aceita um salário mínimo e faz-me o trabalho de 2 pessoas, porquê é que eu vou eu trazer acho que outra isso tem pessoa? a ver, mas eu acho que Eu isso tem a acho ver que com a isso. postura da pessoa, Exato. em termos éticos, Pois não é? sim, porque imagina, pá, também posso ser patrão e vejo, ok, não, esta pessoa está a fazer o trabalho das pessoas, se calhar vou a valorizar, Mas porque não acho não quero perder, porque. Até E não fazes acho que já. é só. Não, ou não é só isso. Por exemplo, tenho dois exemplos. Lá está, não trabalho outra vez de fotografia escolar. Ah, eu usava o meu carro e supostamente em termos legais existe toda uma questão de desgaste do carro, inspeções, tem que ser o preço pago não de gasolina que eu gasto, mas sim por quilómetros que eu faço, etc, etc. Em termos legais, quando utilizo um carro próprio, devia ser feito assim. Na empresa onde eu estava, eles davam um X dentro do meu ordenado, nem era à parte, não tinha, este vai ser o teu ordenado ou por dia. Pronto, também eu trabalhava por dia, consoante o que eu fazia no dia, recebia mais ou menos. Uhum. Mas eram basicamente, era só, se eu fizesse trabalho de fotografia e laboratório, recebia X. Se fizesse trabalho só de laboratório, recebia menos. Isto num trabalho de laboratório podia ser tanto a editar fotografias, a empacotar, fazia-me uma imensa coisa, mas consoante os dias fazia mais ou menos, que estava sempre a receber o mesmo. Pronto, e dentro desses X que recebia, no dia da fotografia, já estava incluído esse preço. X de dinheiro para eu utilizar o carro. O que, lá está, em termos legais, nem sequer devia ser assim feito. Só que muita gente na época agora do Natal que ficava lá a trabalhar, é tudo gente nova, ou gente que está a começar a trabalhar ou pronto, está a aproveitar uma época sazonal para receber um bocadinho extra, mas é uma exploração total das pessoas e por isso nunca ficarem com uma equipa fixa, ah, porque depois nem sequer Aproveitam-se um têm. bocado. Porque eles querem Ex- ter aquilo como exato, trabalho. exato, porque eu sinto que eles estão a receber muito mais e podiam pagar melhor aos trabalhadores para ficarem mais satisfeitos e tudo. Depois também é a atitude com que falas com as pessoas, também isso é todo um outro nível.
Mas pronto, era eles aproveitarem-se da pessoa ao máximo, pagando o mínimo possível que eles pediam. Depois o outro exemplo que eu tenho é quando eu saí da empresa da fotografia escolar. Estava a fazer várias entrevistas e já tive muito mais entrevistas porque já tinha experiência Na nas área. áreas. Exato. Tive um senhor a ligar-me, e está aqui a minha irmã, ela não me deixa mentir, que ela ouviu esta entrevista. A entrevista foi para aí 7 minutos, uma chamada de 7 minutos, em que basicamente ele estava-me sempre a dizer que não tinha dinheiro para me pagar, que ia pagar a minha deslocação, almoço e estadia, mas que não queria me pagar. E depois eu fui, não me lembrava como é que era o anúncio, mas eu fui ver o anúncio e basicamente ele só queria pessoal que tinha acabado de sair da universidade. Não queria mais ninguém, porque ele já sabia Ele que. queria te dar a experiência sem ter que pagar. Exato, Exato. exato. E quantas empresas que eu mandei estágio e coisas assim que responderam-me era: nós até gostávamos de trabalhar contigo, mas não temos forma como te pagar. E eu fiquei: Ou se vocês é eu não te pago, só te pago o transporte até cá. Nem isso, é que nem isso. Tipo, montes de vezes eu havia certas empresas que eu pensei, ok, eu ter esta empresa no meu currículo vai ser bom e no mínimo ganho experiência. No mínimo, pagarem-me o passe, que o passe é 40€. Pagarem-me o Tinha que passe ser para eu alguma poder. coisa que desse proveito a ti, não é? Mesmo sendo trabalhando gratuito, que fosse uma grande empresa, que fosse Só o boa para o nome teu dissesse currículo, não alguma é? Sim, coisa. se fosse algo Saber. Exato, conceituado, opá, já é qualquer coisa para o currículo, exato, mas é que Exato. Nem que nem seja só isso. teres feito um trabalho para eles. Exato, mas é Uhum. que nem isso de pagarem-me o passo ou pagarem-me a alimentação Eles fazem. faziam. E eu ficava, ok, não vou estar a, a- é que eu nem sequer tinha dinheiro para poder ir para lá, não tinha forma nenhuma, não. Eu não tenho então forma de conseguir trabalhar com vocês, apesar de gostar muito. E lá está, esta entrevista com este senhor eu fiquei, é Ok. assim, ok, eu gostava muito de trabalhar, eu tenho experiência, até acho que conseguia fazer um bom trabalho. Era um projeto que estava a começar, até podia ajudar em certa forma, porque tive experiência na fotografia escolar, mas eu não posso estar a trabalhar, não posso. Ainda por cima era um trabalho que eu, se calhar, de manhã tinha que estar numa ponta de Portugal, à tarde tinha que estar na outra. Não ia estar a desgastar-me Peço desculpa. para. Plim, 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 plim. Cala-te. Não, não ia estar a desgastar-me para não estar a receber, nem sequer tinha nenhuma recompensa, porque não era um trabalho que eu ia gostar assim tanto. Mas mesmo que fosse, é aquela questão de estares a explorar uma pessoa só porque ela é nova, só porque ela precisa de um trabalho, e acho que temos que começar porque acho que isso já é um vício. E muitas empresas já têm Infelizmente ainda há muito esta mentalidade, não é? É quase como está na altura dos estudantes todos que acabam a faculdade, bora lá ver se conseguimos checar algum para vir trabalhar aqui, Yeah, isto a receber porquê? uma Porque ninharia. eles precisam de experiência para arranjar um trabalho, digamos, fixo, ou assim, mais à vontade. Então estão as empresas Há muito a esta oferecer, mentalidade mas em ainda. vez de oferecer emprego, não, estão a oferecer, olha, vens para aqui trabalhar à borla, podes meter-nos no teu currículo para quando cansares, pronto. Sim, Exato. lá está, se formos a ver, em questões legais outra vez, Não é as muito. empresas de hoje em dia já nem podem fazer isso, mas ainda há Sim, muitas empresas a sim. Pois, fazer, e acho O que é uma. problema, acho que o quê? Estágios não remunerados agora são agora é ilegais. ilegal. Pois, Agora é Uhum. ilegal, sim. O estágios da problema é experiência. que Por acaso eu não sabia disso, mas por exemplo, eu disse até no início da conversa, eu senti-me um bocadito perdido no início, quando eu saí da universidade, porque eu escolhi projeto e eu gostava de ter ido para estágio, eh, porque pelo menos já ia estar preparado para a vida de escritório, no meu caso, pronto, Acham mas que deviam ter, até mesmo na licenciatura, pelo menos 3 meses de estágio? Ou. obrigatório. É Sim. que isso é possível. Tu, em vez de escolheres a cadeira de projeto, podes escolher a cadeira de estágio. pois, já, no meu caso também foi assim. O problema é que não há, as escolas, as faculdades não têm programas
para É isso. super difícil exatamente, é super difícil. Ou seja, a escola podia ter parcerias com X empresas, mesmo que fosse na área da faculdade, por exemplo, nas Caldas havia X empresas, ou por exemplo na área de design gráfico, ou gráficas, ou um jornal, ou qualquer coisa, em que Qualquer coisa. tinha vagas Yeah. para X alunos, percebes? Sim, Porque só depois que é muito estamos a todos a difícil lutar pelo conseguir. mesmo também. Mas pronto, mas já era mais fácil porque para lutar pelo mesmo tu vais estar sempre, porque ao teu emprego, à tua vaga que tu estás a tentar concorrer, há N pessoas a tentarem concorrer na mesma. Tal e qual como isto que estamos agora a falar dos estágios. Nós achamos que é errado, porque cada pessoa, o trabalho de cada pessoa deve ser valorizado. Tendo ela 0 anos de experiência, 50, 30, não importa, não é? O problema é que para aquilo que eu estou a concorrer, para aquele estágio onde não me vão pagar nada, não me vão dar subsídio de alimentação, não me vão dar subsídio de transporte, há mais 50, Assim. como dizem, 50 cães a um osso, não é? Ou seja, é ilegal, é mau, ninguém quer, é exploração, é verdade, mas existe pessoas a quererem ir. E enquanto existir esta mentalidade, acho que não vai parar. Eu acho que devia de parar, sinceramente, de quem contrata. Porque vai sempre haver, não é? Vai sempre Exato. haver pessoas a quererem as oportunidades, mesmo entre elas sendo más. A partir do momento em que as pessoas dão esta oportunidade, entre aspas, não é? De estágios não remunerados, etc., Há sempre pessoas que querem. vai sempre haver. Devia de deixar de existir. A entidade empregadora devia de parar de ter esta mentalidade, não é? Mas Ter é um bocadinho difícil. mais de classe. E é, eu nem Exato. sei, eu nem sei até que ponto, pronto, estamos a falar disto das universidades terem o estágio, mas, por exemplo, eu lembro-me quando tive na António Arroio, ok, era um secundário, mas nós tínhamos sempre a formação em contexto de trabalho, em que nem que fosse os professores a tentarem agir como se fosse uma agência, normalmente até conseguiam sempre uma empresa que fizesse um trabalho, nem que fosse só uma questão simbólica, mas os professores, nem que fossem os professores, tentavam fazer um trabalho que lá está, fosse informação de contexto de trabalho. Nós estávamos a agir como se fôssemos trabalhadores. Por exemplo, eu tinha uma escala em que tinha que escrever de que horas é que eu tinha que estar a fazer as coisas e o que é que estava a fazer, e o que é que tinha feito. Tinha que falar. Simultaneamente, não é? Exato, tive que falar com o cliente, eu estive a trabalhar para o Teatro de Carnide, eu tive que apresentar os meus trabalhos, eu tinha que ter as coisas a horas e como deve ser. Quando o cliente foi lá, ok, que a minha experiência, o Teatro de Carnide já tinha trabalhado com a nossa escola, já sabia o potencial que os nossos professores punham em nós e que os nossos professores não nos deixavam de deixar, apesar de, pronto, ainda sermos adolescentes, tecnicamente. Ahm, e, portanto, eles deram-nos um projeto muito aberto quando foi no meu ano. Mas nem sempre era assim. Às vezes o cliente queria muito falar com os alunos e propor, olha, mas isto assim no contexto de trabalho não vai dar, porque, por exemplo, em termos de teatros, quando os atores tinham que calçar ou vestir os adereços ou uma coisa assim, era eles dizerem, olha, isto assim não resulta, e nós próprios acabámos por obter esse conhecimento. E não se faz isso nas universidades, por exemplo, que é o sítio em que supostamente estás a sair para depois ir trabalhar. Portanto, eu não sei até que ponto é que às vezes não é só nas universidades que há esse leixo, por exemplo, porque, por exemplo, eu e tu, Inês, tivemos aquela cadeira agora não me lembro do nome do professor, em que era suposto termos uma formação para contexto de trabalho, de como Loureiro. avaliar, exato, com o Loureiro, obrigada, de avaliarmos, sabemos quanto é que avaliam as nossas peças, de fazer os nossos portfólios e não sei o quê. Nós no final, pronto, não tive um semestre porque fui de Erasmus. Mas o primeiro semestre eu Foi senti construir a que nossa marca. Isso isso no não segundo foi. semestre, mas no primeiro foi construir o portfólio e como criar um projeto. Não Eu foi o senti. logotipo e afins? O logotipo foi no segundo semestre, que foi Ok. quando eu estava em Erasmus. O primeiro foi aquele que tínhamos um processo para fazer o processo criativo de um projeto, fazer brainstorming e Brainstorming. tudo. Exato. Eu sinto que ah, Essa eu tive disciplina devia mais ter sido conhecimentos. no primeiro ano. Devia ter sido logo no primeiro ano, sim, exato, que é logo aí que está errado.
Mas eu sinto que na Arroi eu tive muito mais conhecimento e muito mais experiência e os meus professores acompanharam muito mais esse processo comigo e tive mais esclarecimento do que tive na universidade. Exato. Uhum. E Aí depois, parecendo ou não, o professor estava um para muitos. exato, exato. Mas acho que isso também Isso é o nem devia mínimo. ser a questão. Exato, isso é o Sim. mínimo. Isso é também, lá está, todas as outras questões que devia se alterar na universidade, mas isso depois também não tem a ver com o emprego. Mas é isso, não, o o plano geral nas universidades para conhecimento, por exemplo, nós na nossa área temos o trabalho de agência, mas muito de nós, por exemplo, vai querer trabalhar em freelance para ter uma experiência própria, porque eu vejo com o estilo de trabalhos que eu tenho trabalhos ah, muito mais dark, muito mais ligado a questões de bruxarias, etc, etc. Vocês sabem muito bem qual é que é o meu estilo. Uhum. Cá em Portugal, e uma das empresas que tive entrevista disseram-me, tipo, eles adoraram os meus trabalhos. Dos criadores tem exatamente o mesmo estilo que eu, Mas mas teve que eu em mudar. Portugal, exato, ele teve que mudar, eu vou ter que mudar. Em Portugal, eu não vou ter um trabalho, não vou conseguir um trabalho dentro desta área. Ahm, no mínimo em termos de agência. Portanto, ou eu mudo, ou tenho que ir para a questão mais de freelance. E a questão de freelance tens todos os aspectos em termos de finanças, em termos de como começares o trabalho, que não tens explicado na Não te universidade ajudam. e devia ser, porque ninguém. Lá está, a universidade supostamente devia ser um local em que estão-te a preparar para o mundo do trabalho. E nem te ensinam o que é que deves fazer se fores freelancer nas finanças, nem em seguranças É, sociais, nem nada e afim. exato, E é isso exato. e o teu valor também, porque eu Pois, e o teu também quando valor, comecei sim. a fazer a freelancer, eu tipo, e agora eu vou pedir isto por quanto? Eu basicamente fui ver outros utilizadores, ou seja, ver a concorrência e metia 5 euros mais barato. No início era É uma isso, Pois, maneira. depois é que lá comecei assim, Mas é mental, é tipo, é mais ou bem menos. engraçado. E depois tu A me- olhas para as outras pessoas e tens os outros freelancers a pedir 3.000 euros e tu pensas, "Ah, eu posso ganhar isto, mas depois pensas, será que as minhas habilidades são 3.000 euros Até neste trabalho específico? podem ser e ou podem não ser, mas também são pessoas que já construíram bué o nome O ganda deles, currículo. Yeah. que toda a gente, por exemplo, sei lá, em 2D, toda a gente conhece uma Lois, por exemplo. Eu até posso desenhar muito bem e pintar mesmo muito bem, mas o que eu for fazer nunca vai valer aquilo. A menos Uhum. que de alguma maneira me torne grande influencer e não sei o quê. E pronto. Ias Aí dizer o começo a quê? fazer publicidade. Não, ia dizer influencer. Não, não, a Laura ia dizer o quê? Peço desculpa, cortei também. Não, não, não. ah, eu não estava a dizer que é engraçado porque ele, ou seja, foi ver o preço dos outros Uhum. e em vez de pôr o mesmo preço, foi pôr 5 euros mais barato. É sempre esta mentalidade do se eu fizer mais barato, chama-me a mim, não é? Ahm, eu tipo, também E aí, no início eu era experimentei. bué assim. Eu experimentei também inscrever-me na plataforma, porque gostava de experimentar trabalhar como Freelancer. freelancer. Um, e, e meti lá respondi a alguns projetos Uhum. e havia sempre um indiano que ficava com o meu projeto, porque eles cobram, o que eles cobram à hora é irrisório. Faziam o projeto em menos tempo que eu, porque Uhum. aquilo depois pões lá parâmetros, quanto é que levas à hora, em quantos dias é que consegues fazer o projeto. Uhum. E aquilo há imensos indianos lá, porque infelizmente vivem numa situação super precária, mas lá o custo de vida é muito, muito baixo, não é? Sim. Pois para Eles eles, tipo, fazem. 5 euros seria uma É, coisa já muito boa exatamente, para nós. só que para nós 5 euros não dá nada, não é? E eles fazem aquilo, por exemplo, uma coisa que eu fazia em 3 dias, eles fazem em 8 horas Porque e está levam ali. 3 euros quando eu pedi 15, por exemplo. Pá, Pois. isto é um exagero, não é? Mas
E ficavam, e imensas vezes as minhas, porque aquilo depois ou seja, alguém que diz, olha, quero um flyer para E aí nós vamos uma. lá competir. E nós íamos lá dizer que queríamos ficar com aquele projeto, explicarmos o porquê que achávamos que devíamos ser selecionados, e depois vias os utilizadores todos que também estavam a dar bid naquele projeto. Imensos eram indianos, e acabava sempre por ficar algum indiano com aquilo. E o que eu também tenho visto no freelancer é muitos deles usam tipo o dinheiro da plataforma, entre aspas, ou a sua influência para fechar logo o acordo e fechar Sim, para tu sim, não veres o que é que eles fizeram, nem sim, sim, ter sim. tipo aquilo altamente privado para não ver o que é que ele está a dizer, nem tomar as notas Sim. e não copiares, vai, entre aspas, o que em certa parte acho bem, mas e depois parece que é guerra de elites, entre aspas. Sim, Em há ali certo, tudo um segredo, yeah. não é? Se tu não tiveres 5 estrelas naquilo e bué dinheiro em certos projetos, não te vais chafar naquele. E agora para terminar um bocado, quero saber as vossas opiniões na interna guerra do que muitas pessoas mais velhas dizem. Que não é muita escassez de emprego que há, é mais a malandrice dos jovens. Se os jovens não querem trabalhar. Não concordo. Eu Não. lembro-me da ansiedade com que estava quando acabei a faculdade, a ânsia de precisar de um emprego, porque os meus pais não estavam Na melhor das na melhor situações. situação económica. Tinha a minha irmã mais nova que estava na faculdade, e eu sabia que os meus pais iriam precisar de ajuda para. Se ela algum dia quisesse, por exemplo, ir ao cinema com as amigas e não tivesse dinheiro, sabia que era muito difícil talvez ela ir pedir aos meus pais, não é? Uma coisa tão pequena como um bilhete de cinema. E eu gostava de poder dar essa ajuda à minha irmã, porque o meu irmão, outrora, também me tinha feito a mim. Pois. Havia sempre esta coisa de ajudarmos-nos muito uns aos outros. E eu queria muito arranjar um emprego, e lembro-me da ansiedade com que estava, das primeiras rejeições que levei, não é? Ou de não me responderem sequer, ou de dizerem que tinham encontrado alguém, ou que eu o meu perfil não se enquadrava. E eu queria muito trabalhar, por isso acho que. Mas eu acho que é como tudo, há gente que realmente não quer trabalhar, e há outros tantos que também querem, por isso acho que pôr tudo dentro do mesmo saco, ou seja, a generalização nunca é boa. Exato. Não é? E eu acho, Dá sempre por caca. exato, e também temos que pensar que era um tempo diferente. Por exemplo, hoje em dia, não é com muita facilidade, mas já é com mais alguma facilidade, uma pessoa consegue acabar os estudos, ir para a universidade e tudo mais, e o número de trabalhos. Eu acho que as pessoas têm a ideia que é isto. O número de trabalhos não aumentou, o número de trabalhos continua igual, ou, inclusive diminuiu, porque a reforma, sendo numa idade tão Alta. longa, as pessoas têm, exato, as pessoas têm que trabalhar até muito mais tempo para tarde. terem a reforma, têm que continuar a estar no cargo. Antigamente era menos pessoas com qualificações para poderem ter Exatamente. esses trabalhos. Hoje em dia não, hoje em dia continuas a ter essas pessoas que tinham as qualificações na altura, mas não sei quantos jovens que agora também já têm essas qualificações. Sim, acho que a competição é maior e vamos lá ver. Eu acho que uma pessoa já vai apenas para a universidade porque tem de ser por causa da concorrência, porque agora toda a gente tem um curso, toda a gente. Aliás, às vezes até é mais. O que eu vejo também muito é eles agora, por causa de haver muita concorrência em licenciaturas e terem que te pagar mais, porque acho que têm que te pagar 100 e poucos euros ou 200 euros acima do Sim, em ordenado licenciatura mínimo. recebes mais e, por exemplo, E. com mestrado ainda mais, um doutoramento Exato. também. Há sempre um bónus que as E depois empresas também têm. há estudantes e afins que estão muito seguros de si próprios e não querem, obviamente, trabalhar pelo ordenado mínimo, porque sentem que mataram a cabeça a estudar durante 3 anos, porque muitos cursos não são bons, e querem receber bem para aquilo que estudaram. O que Sim. concordo plenamente. E eu sinceramente, exato, acho que devia ser essa a mentalidade, mas é muito difícil remar Exato. contra a maré. Não há muitos. Mas
como já há tanta pessoa licenciada ou com mestrado ou tudo mais, porque felizmente as condições deram para isso em Portugal, há muitas empresas e muitas lojas que preferem ter pessoas com o 12º, porque Sim, ensinam ou com cursos profissionais, porque preferem as pessoas com cursos profissionais, então já estão preparadas muitas vezes para o trabalho, porque deram-lhes no secundário estágios e puxaram-nos para isso, para estarem Exato. logo para profissional. Mas no secundário preferem isso porque pagam menos e ensinam-nos durante o mês e ficam com eles com o ordenado mínimo a fazer uma coisa que uma pessoa com mestrado ia fazer, por menos. pois, exato. Exato, exato. É exatamente isso. Eu mesmo no outro dia tive uns amigos cá dos meus pais a falar e veio a filha deles e ela está, pronto, a seguir também a nossa área mais ligada à multimédia. E ela estava a falar comigo a dizer, pois, não queria ir para a universidade, queria fazer só um estágio, porque no estágio pode haver oportunidade deles ficarem comigo. Eu pronto, tive um bocado com ela, a conversa que tivemos a ter aqui, e cheguei exatamente a este ponto. Ok, podes ter um estágio, eles até podem ficar contigo, mas isso é uma probabilidade muito, muito baixa. E se tu não tiveres uma licenciatura, não vais conseguir, só se tiveres um curso profissional, ela não está a ter, ela está num curso normal, pronto, está numa secundária com curso normal, não profissional. Logo Pois, aí, às vezes vais lhe se ela não quer ir para a universidade, se calhar é uma coisa que ela pode optar por fazer, é ir para um curso profissional, é que lhe vão dar as competências profissionais para trabalhar. Mas acho que Exato. depois aí também vai haver a tal cena da concorrência, porque eu, como uma Exato. empresa, eu vejo currículos, ou seja, não conheço as pessoas, dão-me papel, ok, olha, tens este currículo, este portfólio. E eu vejo um que tem o secundário e vejo um que andou 5 anos a estudar e tem um mestrado e não sei o quê. Eu, pá, se calhar viro mais para o mestrado. Mas Eu acho isso que também depende. depende de empresa para E se calhar, empresa. e se Exato, calhar, pois, eu acho que depende também, de também. empresa a empresa, depende de pessoa para pessoa, porque já vi pessoas a dizer ao contrário, pessoas a dizer, esta pessoa passou tanto tempo a estudar, mas não tem experiência nenhuma de trabalho, enquanto esta já tem, tipo, no mínimo no curso profissional. Por exemplo, Exato. Sim, ok, yeah. E o teu trabalho em si também é mais técnico. Preferes uma pessoa que passou anos, se calhar, numa universidade a ter desenho técnico e 3D e afins, e do que uma pessoa que acabou agora o 12º. Muito exato, provavelmente. e acho que ainda há muito esta mentalidade de tu fazes um curso, entras no teu trabalho e ficas nesse trabalho para o resto da vida. Hoje em dia Não uma há. pessoa já não pode fazer isso. Já Hoje em dia não. uma pessoa tem que escalar na carreira, tem que mudar de empresa para empresa. Até eu acho, por exemplo, nós temos que escolher o que temos que fazer desde muito cedo, porque, por exemplo, eu comecei numa área, eu comecei em ação plástica do espetáculo, mais teatro e pronto, cinema, pronto, a questão de todos os adereços. Entretanto, fui para a multimédia. Eu fui para a multimédia a achar que ia odiar fotografia e agora adoro fotografia. Acabei a Eu lembro-me. universidade. Exato, acabei a universidade. Vocês é que me ajudaram na fotografia e tipo, vocês é que despertaram esta paixão pela fotografia, nem foi o meu professor. Eu saí da universidade a pensar: olha, mas o que eu gostava mesmo era de fazer maquilhagem. Tipo, acho que eu comecei a perceber-me que até tenho jeito para a coisa, é uma coisa que eu gosto de fazer. Continuo a gostar muito do que faço na parte da multimédia, tanto desenho digital como fotografia. E eu arranjei forma de ligar os três, porque lá está, faço sempre os meus desenhos digitais com os personagens sempre com maquilhagens super exóticas e gráficas, etc, etc. Tento fazer em mim e tiro fotografia. Uhum. Mas lá está, eu agora para trabalhar na maquilhagem tinha que ir fazer outro curso, era mais X Total. dinheiro, e que esse dinheiro eu preciso ao ter trabalho. Uma coisa que, pronto, ainda não consegui, tendo já trabalhar, ainda não consegui poupar o suficiente para entrar neste curso de maquilhagem. E lá está, hoje em dia um curso de maquilhagem muitas É vezes tem que uma ser com um curso licenciatura. profissional. Exato, é uma licenciatura em cursos profissionais.
Exato. porque não tens propriamente um sítio que. Pronto, uma universidade ou algo assim, tipo. Não há Isso algo também imagina de escolher específico. desde criança. Epá, imagina, por mim eu também estaria a modelar um videojogo. Estaria a Podes fazer o crer. GTA 6. Eu quero, Ih, sinceramente, se eu tivesse um bom dinheiro, ainda era gajo para fazer assim uma equipa de design e desenvolver um videojogo. olha Não estou a que fazer um videojogo, podes crer. mas eu em puto também não estava a pensar. Olha, o que eu gostava mesmo era modelar tampos de cozinha. Exato. Acho que também depois uma pessoa vai ter de ir de acordo com. Eu, Pronto, eu abdicar um bocadito. comecei, eu também comecei pai, com 12 anos a pensar que é ser pintora e depois vejo professores na Uhum. universidade que pintura chapéu. Vendem Uhum. pinturas de lado a 5.000 euros uma vez por ano e dão aulas Exato. porque não conseguem manter-se com pintura. Então fui para a parte da multimédia e agora sou mais fotografia e coisas multimédia, edição de imagem, edição de vídeo, edição de áudio e afins do que propriamente pintura. Aliás, eu acho que não pego um pincel para pintar há um ano. Há imenso tempo já. Eu Tenho, também. tenho aqui um quadro que comecei a pintar que é do céu, a visão do céu da minha casa ao pôr do sol. Ah, já não pego na tela há um ano e pouco e o meu namorado sentou-se na cadeira e furou uma tela. Maravilha! Oh, não. Oh, não. Mas é isso, depois também, tipo, conseguir, no mínimo, dentro da. Acho que não é só da área das artes, porque, por exemplo, eu vejo com o meu irmão e com a minha cunhada que eles também próprios querem fazer outros cursos e coisas assim, e com trabalho e filhos e tudo mais, eles não. Há muito pouco Não espaço param. para ter, exato, para ter aquele tempo para eles mesmos. E eu também, eu chego a casa, eu estou estourada, porque ainda mais o tempo de transporte e não sei o quê. Quero fazer um desenho, quero ter um tempo para fazer projetos próprios e não tenho tempo. Portanto, a minha vida basicamente fica casa, trabalho, trabalho, casa, ir ter com amigos e pronto, Porque estes projetos próprios vão um bocado para o galheiro. ao mesmo tempo tu queres te desenvolver pessoalmente para no futuro teres um trabalho estável com família e teres uma vida pessoal e profissional bem equilibrada, estás a perder 1 ou 2 anos da tua vida a trabalhar imenso para teres que continuar a fazer isso porque não vai dar. Uhum. Exato. Exatamente isso. Tem alguma coisa a acrescentar antes de acabarmos este podcast bonito? Estavas muito bonita hoje, Inês. Obrigada, Diogo. Nada, Acho, nada. acho que a única Também coisa estás. é, sinceramente, acho que é termos esta capacidade de resiliência e de introspeção. Ok, estou mesmo feliz com o que estou a fazer agora. Deveria mudar. Ouvirmos um bocadinho aquela nossa a consciência, a voz da consciência, não é? E tentar perceber qual é que é o nosso caminho e que não é porque estudei isto que agora tenho que levar isto até ao fim, porque às vezes até é no trabalho dia a dia que nos apercebemos, ok, afinal tipo, no contexto de trabalho eu não gosto de fazer isto, porque não é Exato. bem aquilo que tinha ideia. Tu às vezes E o que tu estudas, tu podes não gostar ou gostaste de estudar aquilo e sim, não gostaste de fazer aquilo. sim. Eu Às acho vezes, que é darmos oportunidade ao aceitarmos o erro e a mudança, não é? Tipo, pá, exato. sei lá, porque às vezes não, podemos mudar independente dos anos que tenhamos, com 25, 30, 40, há sempre Independente espaço do que os para. teus pais te dizem também. Sim, também é verdade. Acho que há capacidade de nos reinventarmos e de nos redescobrirmos, por isso Não tenho acho que medo é de não mudar. desistir, é isso, é não ter medo de mudar, não desistir, falar com pessoas à nossa volta, pedir opiniões, mas no fundo acabamos por ser nós a tomar as nossas próprias decisões conforme aquilo que nós queremos e que achamos que é o melhor para nós. Uhum. Exato. Acho que é isso. Esta também é a altura, se quiserem deixar páginas para seguir, que eu sei que vocês devem ter de certeza.
Ahm, Deem um bem, shout-out a vocês próprios. eu a mim podem-me seguir no Insta da Black Shadow Wolf e lá também vão ter uma pá da minha maquilhagem, se quiserem ver coisas interessantes, basicamente. E pronto, eu estou mais assim no Instagram, não tenho muito mais outras plataformas. Pois, eu também tenho Instagram, quando meto alguns projetos pessoais. 3 Diogo. 3 Diogo. Ok. Também tenho um, que é o flyingmedusa.designs. Mas tu depois deixas escrito, Inês? Deixe, sim, senhora. Isto vai Ok, ficar depois eu tudo. envio-te. Uhum. Pronto. Sim, Obrigado pela oportunidade de falarmos um bocadinho. É bom falar exato. destas coisas. Falem. Não é Sim, como e não tivéssemos espero. falado nada disto antes. Exato, exato. Não, mas acho que é isso. Espero que tipo, isto ajude a pessoal que, mesmo quem está ainda a trabalhar e agora tenham uma leveza de vida dizer, olha, eu vou mudar isto ao pessoal que está a começar agora a ir trabalhar, ouça este podcast e perceba, ok, eu quero ir neste sentido ou noutro, e lá está, acho que há sempre alguém que pode te ajudar e às vezes acho que mesmo se calhar vi a falar connosco e perguntar, olha, também tenho esta experiência parecida, o que é que tu fizeste? Yeah, Ahm, às vezes até só mesmo para ver o que é que meteste no currículo, porque construção de currículo em si É deixa uma difícil. sim, porque tu nunca sabes o que é que eles querem. Se querem uma letra bonita, se querem uma cor bonita, se querem um design bonito, mas não. Muitas vezes Olha, querem como coisas tudo simples. como designer é o mais sucinto possível. Exato. Se sim, querem a informação que salta aos olhos, ah, é onde é que estudaram, experiência de trabalho e depois o resto é É, sim, não, as palha não. definições de CVs. eu Exato. além da minha irmã tive uma conhecida nossa que ela ajuda as pessoas com os currículos. Eu tive a falar com ela para ter alguma iluminação, mas é sempre, será que estou a pôr a informação certa? Será que é isto que vai chamar mais atenção? Exato. Ah, exato, e por isso, nem que às vezes seja estas dúvidas assim. E hoje em dia, felizmente, temos a mãe internet que pode No Google. ajudar, exato, pode ajudar-nos nas nossas pesquisas, mas às vezes falar com as pessoas também é muito mais fácil, eu acho. Mas Olha, pronto. muito obrigada por virem. Obrigada, Obrigada. obrigada eu por Olha, de nada. teres escolhido, teres-me pedido para ajudar-te neste Claro, podcast. vocês, parecendo ou não, são minha família. Oh, Todos vocês. Oh! também és minha família, Inês. Oh. Mas a sério, obrigada. Vou parar agora tudo